Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live da disciplina de Economia e Sociedade do Conhecimento, hoje com o nosso professor formador da disciplina, o professor Paulo Brenni. Agradeço a presença de todos que aqui estão. Nós iniciaremos e, posteriormente à apresentação do professor Paulo, nós abriremos para questões relacionadas ao assunto. Eu lembro que essas lives elas não substituem as nossas aulas na plataforma, até porque o professor tem um tempo pequeno para fazer essa exposição. Então, a live ela tem como objetivo esse contato entre alunos, professores, tutores, para discutir um pouco aquilo que é relacionado à disciplina e que pode auxiliar vocês na realização das atividades, avaliações posteriores. Então, eu passo a palavra agora para o professor Paulo Brenni, que vai fazer a sua apresentação. Obrigado, André. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria agradecer as palavras que o professor André proferiu antes da gravação, só para deixar registrado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu só tenho a agradecer o convite. Como o professor André, a ideia desse bate-papo hoje não é substituir a aula do professor Amarildo, pelo contrário, é justamente complementar ali algumas coisas que eu acho que vale a pena trazer para o debate. A gente até estava conversando algumas coisas aqui antes da gravação também, que são pertinentes para a aula de hoje. Então, o que eu vou trazer são coisas para complementar. Como eu já fiz também, André, na aula de Economia Brasileira, eu prefiro fazer uma explanação primeiro, eu garanto que vai ser bem rápida, e depois a gente pode retomar e, a partir dessa explanação, tirar algumas dúvidas, levantar outras discussões e assim por diante. Vou pedir a licença de vocês, vou aqui compartilhar. Perdão, cliquei aqui errado, compartilhar com vocês. Acredito que o som e a imagem estejam tudo ok. Se não tiver, peço que me avisem pelo áudio, Como vocês sabem, quando a gente coloca a apresentação, acaba ficando meio sem ver o que vocês colocam no chat e assim por diante. Estamos vendo, viu, Paulo? Está compartilhando, tá tranquilo. Obrigado, André. Tá bom. Obrigado, cara. Como o professor André colocou, então a gente agora se encontra para falar um pouco sobre economia e sociedade do conhecimento. Eu acredito que tem uma fala do Max Weber que resume um pouco, o que nós economistas fazemos, ou pelo menos a forma que nós pensamos, que nós temos essa organização mental, de sempre trabalhar com os aspectos periféricos primeiro do assunto para chegar naquilo que realmente é importante, ou que seria o foco, Então, entender um pouco o porquê do que a gente está discutindo, ou melhor, entender onde está incluída essa discussão sobre economia e sociedade do conhecimento. Outra coisa que eu queria também compartilhar com vocês, e eu já fiz isso, vou repetir em relação a disciplina de economia brasileira, é deixar claro que a economia, o estudo da economia, ele tem muito menos a ver com dinheiro, que esse é o senso comum, Esses dias a aluna falou, nossa, Paulo, economia é uma disciplina de riqueza, sofisticação. Não, cara. Economia é simplesmente a ideia de comportamento, e de interação social. Óbvio que esse comportamento e essa interação social, ela tem um objetivo, que está intimamente ligada com a questão da produção. Então, a economia, como diria Garcia Vasconcelos, é a ciência social que estuda a maneira como nós decidimos, escolhemos empregar os nossos recursos produtivos, que são escassos. Aí a gente tem todo um debate, que você tem ali necessidades ilimitadas para recursos limitados, e como nós produzimos, distribuímos e consumimos. Eu acho que esse fluxo, ou esse caminho que está aí ilustrado, resume um pouco o que seria a ideia de economia. Por óbvio também que é uma ideia mais simplista, Então eu deixo isso claro, a gente vai evoluir essa discussão. De qualquer maneira, a partir dessa questão em relação à economia, a gente pode falar um pouquinho sobre a importância da economia na sociedade.
né? E aí, eu estava conversando com o Luiz agora há pouco, né, Luiz? E depois, quem sou eu para discutir a fundo, né, essa questão, mas depois o Luiz pode até contribuir. Mas eu queria trazer para esse debate a análise marxista, que eu acho que casa bastante com a nossa discussão. Então, se a gente pegar a ideia do materialismo histórico, a gente vai dizer o seguinte: olha, você tem uma infraestrutura que, pela perspectiva marxista, está intimamente ligado com as forças produtivas e relação de produção, e essa infraestrutura determina as relações na superestrutura. Aí você pode comparar com o prédio, a fundação do prédio, o desenvolvimento a partir da fundação, né? Você pode fazer várias referências, né? E essa superestrutura está intimamente ligado com a questão da cultura, religião, moral, direito, Estado, política, polícia, exército e assim por diante. Aí alguns vão dizer o seguinte: nossa, Paulo, mas ficou meio confuso. Então a gente pode até simplificar. Eu posso dizer o seguinte: o sistema econômico, ou seja, a maneira pela qual a gente se organiza em relação à produção, porque foi isso que eu falei que é economia ou análise de comportamento da economia, determina como nós nos relacionamos pela perspectiva econômica, pela perspectiva jurídica, pela perspectiva social, política, educacional. Então, na verdade, todo o ambiente, ou melhor, nós somos fruto do ambiente. Eu acho que assim fica mais fácil entender. Então, o ambiente determina as nossas relações. Paulo, por que isso é importante? Porque se você pegar a fala do professor Amarildo, ali nas primeiras aulas, ele faz todo um histórico, desde a sociedade primitiva, dos tempos e tal, você vai ver que ele conta a evolução da sociedade. E essa sociedade evolui e muda suas relações de convivência, e aqui resumida pelos tópicos da superestrutura, a partir da maneira da produção daquela sociedade. E aí, de novo, economia é uma ciência que estuda como nós escolhemos aplicar os nossos fatores de produção, os nossos recursos, né, em determinadas produções, distribuição dessa produção, consumo dessa produção, e aí atender o que a gente chama de satisfação da sociedade. Muitas vezes a gente não atinge essa satisfação, pelo menos não todos. Mas, de qualquer maneira, essa relação marxista do que diz respeito ao materialismo histórico reflete bem o pano de fundo no que diz respeito à economia e sociedade do conhecimento. Poderíamos também aqui colocar, depois o Luiz, se quiser, ele pode até contribuir mais, a questão da própria dialética, dos conflitos. Então, é o conflito que muda a estrutura e isso vai tendo. Então, você tem a questão do passo a passo, da evolução das relações da sociedade, mas que para nós agora, o importante é entender isso. Nós somos fruto do ambiente que nós convivemos. E esse ambiente é resultado das nossas relações de produção. Paulo, mas tudo bem, eu entendi. Então, nós somos fruto dessa relação de produção, da maneira ou do ambiente que nós estamos inseridos, mas esse ambiente muda. Perfeito. Você pode ir por essa lógica da dialética, no sentido dos conflitos, mas que a gente pode também, em certo sentido, e aqui eu estou puxando um pouco para a visão que eu quero avançar, é que esses conflitos, essas relações antagônicas que mudam o ambiente, ele está ligado com a inovação. Né? Então, você cria a partir desses conflitos, não estou indo pela lógica puramente das ciências sociais, mas estou imaginando isso no ponto de vista das relações de produção. Você cria ali alguns conflitos, esses conflitos são resumidos para a sua evolução no que diz respeito às inovações. E aí, só para esclarecer, a ideia de inovação é justamente algo novo ou melhorado, com diferenças significativas daquilo que já existia. E aí você tem, quando é novo, uma inovação disruptiva, você abandona aquilo que era anteriormente utilizado e cria algo novo, ou é uma inovação incremental, ou seja, eu acabo melhorando algumas coisas que já existiam. Paulo, então você está dizendo que boa parte da evolução da sociedade está ligada a um processo de inovação. Sim, inovação da produção, inovação das relações. A inovação é base para essas mudanças. Lembrando que essa inovação faz parte de um processo.
Esse processo, se você pegar ali do Schumpeter, destruição criativa, né, ou criação destruidora, depende como se diz, da tradução que você quiser utilizar, ele vai dizer o seguinte: você primeiro tem uma invenção, então você cria algo. Ao criar algo, esse algo é para você, você quer aquilo, você precisa daquilo. Mas se o que você criou para você for útil para outras pessoas, aí sim você inovou. Então você tem uma inovação. Outras pessoas podem utilizar desse conhecimento, desse produto, né, desse processo. E a inovação tem uma série de características que a gente pode até discutir em outro momento. Só que tem um problema. Será que isso é economicamente viável? E, por óbvio, eu já estou trabalhando aqui por um contexto do setor produtivo. Se ele for economicamente viável, deixa de ser simplesmente uma inovação e passa por um processo de difusão. Então, eu vou ampliar a utilização, vou colocar à disposição de toda a sociedade aquele conhecimento, aquele produto, aquele processo, assim por diante. E aí, eu quero que vocês guardem principalmente essa questão da difusão, né? Então, esse processo de transformar uma inovação em algo comercial, vou utilizar esse termo. Então, a difusão nada mais é do que a transformação de um conhecimento em algo comercial. Feito isso, a gente tem que entender o que provoca, ou o que está na base desse processo de conhecimento, porque é isso que a gente está discutindo. Invenção, inovação e difusão é justamente um processo, um caminho do conhecimento. Tudo isso está ligado à questão da tecnologia. Então, você tem a tecnologia que vai determinar essas relações ou essa evolução da sociedade. Se a gente pegar ali o dicionário de economia do Sandrone, ele vai dizer o seguinte: a tecnologia abrange um conjunto de conhecimentos aplicados pelo homem para atingir determinados fins. O emprego de novas máquinas, novas ferramentas, de novos métodos de organização e racionalização do trabalho. Então, a tecnologia está por trás dessas questões. E a gente pode dizer o seguinte: essa tecnologia, no passar do tempo, ela foi mudando, ela foi se adequando a novas demandas, se adequando a novas realidades e assim por diante. Ou seja, nós temos a Revolução Industrial. Então, boa parte da aplicação daquele conhecimento, da aplicação daquela invenção, que se tornou uma inovação e que sofreu um processo de difusão, está relacionado às revoluções industriais, que nada mais são do que um conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e sociais. Em relação à Revolução Industrial, eu quero trazer agora a minha análise, ou seja, para a minha leitura, essa Revolução Industrial ela pode ser analisada por 5 características: pela tecnologia empregada, pelo sistema de gestão das empresas que usam essa tecnologia, pelo consumo ou modo de consumo da sociedade, papel do governo e a questão da discussão internacional ou relações internacionais, se a gente quiser colocar dessa maneira. Então, para mim, professor Paulo, Revolução Industrial está pautado em 5 tópicos ou 5 características que vão determinar a sua Revolução Industrial. Simplesmente também vale a pena lembrar que essa Revolução Industrial ela já passou por alguns estágios. Então, você teve a primeira Revolução Industrial com a mecanização e a força a vapor, né? Então, você fala ali do pré-capitalismo para o início do capitalismo. Depois, você tem um avanço para a segunda Revolução Industrial, que aí você já tem a questão da eletricidade, motores de combustão interna. Você tem o carro como grande representante dessa nova forma de produção, dessa nova forma de correlação. Você tem a terceira Revolução Industrial, que está relacionada à robótica, aparelhos microeletrônicos, celular, computador, e você chega à quarta Revolução Industrial, que é o que a gente estaria vivendo hoje. Óbvio, países mais desenvolvidos estão mais integrados na quarta Revolução Industrial, países mais pobres convivem com revoluções anteriores, né? Ainda não chegaram ou não amadureceram na sua plenitude em relação a essa última revolução. Paulo, mas então você está dizendo que existe um processo. Isso, é um processo. E o que eu quero que vocês coloquem também? Já falei que a ideia da difusão é importante.
ok? E aqui eu estou falando desse processo. E esse processo tem como pano de fundo o conhecimento. Então, as revoluções industriais, elas só são viáveis ou só acontecem, se a gente quiser colocar dessa maneira, se tiver um conhecimento aplicado a elas, ou melhor, a transformação do conhecimento em algo aplicado ao processo produtivo, tá bom? E essa aplicação foi o que a gente chamou de difusão lá atrás. Paulo, então tem aí todo um passo a passo. Perfeito. Só que o interessante de perceber esse passo a passo é o tempo que você vai tendo entre uma revolução e outra. Então, por exemplo, entre a primeira revolução e a segunda, passam-se aí quase 100 anos. Entre a segunda e a terceira, de novo, quase 100 anos. Só que se você prestar atenção da terceira para a quarta, essa passagem se torna mais rápida. E é justamente esse ponto de passagem rápida que eu quero também que vocês deixem anotado aí, que a gente vai retomar. Então, da primeira para a segunda, em torno de 100 anos, da segunda para a terceira, em torno de 100 anos. Quando você chega na quarta, você está falando aí de algo entre 40 anos, 42 anos, se você quiser ser mais exato. Tudo bem? Poxa, Paulo, então, da terceira para a quarta Revolução Industrial, a gente teve uma aplicação do conhecimento de forma mais rápida? Sim, mas agora vamos entender esse processo. Não vou começar a falar do pré-capitalismo, então vamos começar a nossa história a partir da segunda Revolução Industrial. Então, a partir ali de meados de 1800. Eu sugiro, para quem se interessar por essa discussão das revoluções industriais, das inovações e da tecnologia, tem um professor da Federal do Rio de Janeiro, um economista, que é o Paulo Tigre. Né? Até boa parte do que a gente está discutindo aqui em relação à segunda Revolução Industrial, você vai encontrar em um dos trabalhos dele. Então, vale a pena anotar, depois, por curiosidade, buscar. De qualquer forma, quando você trabalha a segunda Revolução Industrial, naquele passo a passo que eu imagino como sendo a forma como caracterizar a Revolução Industrial, você tem no contexto da tecnologia a análise ou aplicação da indústria metalmecânica. Então, estamos falando do carro como principal representante dessa tecnologia, mas poderia estar falando da geladeira, poderia estar falando do fogão. A utilização de alguns materiais vão determinar essa característica ou a característica dessa tecnologia. Esse produto, e aí a gente coloca aqui como sendo o carro como grande exemplo, ele passa por um processo de produção que tem uma gestão, administração mesmo da empresa, né? Organização da produção. E essa gestão, ela está intimamente ligada a essa relação que a gente chama de fordista-taylorista. Fordista, para quem não lembra, basta assistir o filme do Chaplin, né, Tempos Modernos, é aquela produção em linha, né, então cada um, a divisão internacional do trabalho, cada um faz uma atividade específica para se tornar mais produtivo naquela atividade, você tem a esteira de produção, né, então cada um vai colocando uma pecinha e isso joga, que na verdade tem por objetivo deixar mais eficiente a produção. Só que essa eficiência, para quem também lembra do filme do Chaplin, ela depende de um controle mais rígido. Esse controle é a análise do Taylor, da administração, que a gente acabou jogando aqui como taylorista. Então, você tem o que a gente chama de capatazia sobre o trabalhador. Você fica de olho para ver se ele está na esteira. Você fica de olho para ver se ele está produzindo. Você fica de olho para ver se ele está atendendo aqueles processos. E, de certa forma, nesse ambiente, você tem o trabalhador como algo simplesmente mecânico. Ele faz parte da máquina, né? Ele está alienado a outras discussões, ele está alienado a outros processos, ele tem que fazer aquele trabalho específico. Só que para o bem ou para o mal, esse processo de produção gera um resultado que é a produção em escala. Você aumenta a escala de produção, então eu consigo produzir muito de forma mais eficiente, se a gente quiser colocar dessa maneira, em comparação ao sistema produtivo anterior. Ou seja, em comparação, por exemplo, à primeira Revolução Industrial, né? Lembrando que na primeira Revolução Industrial também você tem ali todo o processo artesanal, você conhecer todo o processo de produção é diferente. De qualquer maneira, ao ter uma produção em escala, para me manter empresa, eu preciso vender tudo. Ou seja, o consumo é um consumo em massa.
Eu tenho que vender para muita gente. Produzo muito por causa do modelo de produção, de gestão que eu estou fazendo, só que eu tenho que vender para muita gente. Ao ter que vender para muita gente, esse ambiente econômico não aceita, por exemplo, pessoas desempregadas. Não aceita no sentido de que não contribui para o processo a pessoa que não recebe renda. Opa, mas aí tem um problema. Se o trabalhador está desempregado, se ele não recebe renda, isso é ruim para o trabalhador, por óbvio, mas também é ruim para a empresa, porque ela não tem para quem vender e ela está produzindo muito. Ou seja, cabe agora ao sistema ou modelo de governo. Esse governo, a partir da crise de 29, é um governo do bem-estar social. Eu tenho que gerar renda para a sociedade, eu tenho que gerar uma série de ferramentas para que esse trabalhador não fique desempregado, ou mesmo desempregado, ele tenha uma renda mínima para manter o consumo, porque eu tenho que manter o processo produtivo. Então, o Estado, ele está ligado à manutenção do processo produtivo. Produz muito, muita gente tem que comprar, nesse sentido o Estado se vê responsável para a manutenção dessa renda, Estado do bem-estar social. Também é uma análise keynesiana, se vocês quiserem trabalhar dessa maneira, no ponto de vista do pensamento, da história do pensamento econômico. E depois a gente pode até melhorar um pouco essa discussão. Tudo bem, Paulo, se você está dizendo que eu estou produzindo carro, que essa produção de carro tem uma produção em escala, muito, por causa do sistema de gestão fordista-taylorista. Está dizendo que eu tenho que ter um consumo em massa, ou seja, não posso aceitar nessa sociedade pessoas que não tenham renda. Para que isso não ocorra, eu tenho um Estado do bem-estar social para manter essa renda. Perfeito. Mas e as relações internacionais? Simples. A relação internacional, a partir de 1945, é a da Guerra Fria. Né? Capitalismo contra socialismo, Estados Unidos contra a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas que essa Guerra Fria tem na sua base a geração de um volume razoável de inovações, lembra que é inovação de fusão, inovação, está lá para um uso restrito militar, de novas tecnologias. Então, eu crio nesse ambiente de Guerra Fria, de conflito, né, ideológico e de posicionamento militar também, mas não de efetivação de guerra, um ambiente propício para a geração de inovações, tecnologias voltadas para a área militar. Guarda isso. De 1945 a 1970, esse projeto ele anda bem. Ele anda bem. Né? Você tem todo aí um crescimento norte-americano, você tem também uma reestruturação da área da Europa, até mesmo a organização da comunidade europeia, assim por diante, só que você tem uma série de problemas a partir de 70. Né? Você tem duas crises do petróleo, você tem a questão da taxa de juros norte-americana, que determina a taxa de juros no mundo. Você tem uma questão de aumento de concorrência, porque já que as coisas foram boas, você tem uma maior produção em relação à Europa, a Europa vira uma concorrente, né? mais um mercado oferecendo produto, você tem também a eficiência no Japão, que é outro país oferecendo produto, isso vai desgastar esse modelo. A capacidade de ter lucro a partir desse modelo diminui. Já que essa capacidade de ter lucro desse modelo diminuiu, eu preciso ter um novo modelo. O novo modelo seria a terceira revolução industrial. Então, você começa a rediscutir o modelo de produção. E essa discussão tem por base a mudança da tecnologia, ou seja, agora o carro já não é o bem que representa a alta tecnologia no mundo, mas sim o telefone celular, mas sim o computador. Só que tem um detalhe, para fazer celular, para fazer computador, eu não posso ter um trabalhador alienado, eu preciso ter o estímulo da criatividade. Aí eu começo a fazer o sistema que não é mais a gestão fordista-taylorista, mas é a gestão toyotismo flexível, ou seja, vamos produzir, óbvio, mantém algumas características do modelo antigo, mas eu dou liberdade ao trabalhador, pelo menos liberdade em determinado limite, né, para que ele dê opinião, para que ele dê sugestões, para que a gente possa fazer outras coisas. Eu tenho que, nesse novo modelo, criar coisas novas cada vez mais rápido.
Só que tem um detalhe, esse processo ele gera um custo mais alto. Eu não estou aqui simplesmente para produzir muito, eu estou aqui para produzir coisas novas. Coisas novas não são para todos. Eu não quero agora, nesse modelo de terceira revolução industrial, atingir todo mundo. Eu quero atingir um grupo que possa comprar o meu produto. Ou seja, a partir de agora, o meu consumo não é de massa, foco, o meu consumo é de escopo. É para aquele grupo que tenha renda suficiente para comprar o meu produto. Só que tem um detalhe. Esse grupo que tem renda para comprar o meu produto, ele não precisa do Estado, ele não precisa do governo, ele não precisa de auxílio emergencial, ele não precisa de seguro-desemprego. Ou seja, para esse novo empresário, o Estado já não tem muita função para manter o seu mercado consumidor, porque o seu mercado consumidor ele é autossuficiente. Então, eu olho para o Estado por uma outra perspectiva, que é a perspectiva seguinte: faça o mínimo necessário. Ou seja, eu preciso agora de um Estado neoliberal, um Estado menor. Poxa, Paulo, então agora o Estado está responsável pelo quê? Pelo básico, manter estabilização, aplicar aonde a iniciativa privada não quer aplicar, mas se eu for um Estado grande e eu fornecer muitos serviços, eu tenho que buscar dinheiro, eu tenho que cobrar tributo, eu torno essa empresa ineficiente. Mas espera aí, Paulo, por que ela vai se tornar ineficiente? Porque agora a concorrência não é só local, a concorrência é global. Então, pela perspectiva das relações internacionais, você tem agora a discussão da globalização. E aí, o professor Reinaldo Gonçalves, também da Federal do Rio de Janeiro, ele tem uma discussão interessante, que ele diz o seguinte: qual que é a diferença dessa globalização a partir dos anos 70 para as anteriores, para as cruzadas, por exemplo? É que nessa, graças à tecnologia de informação, as relações financeiras e comerciais, elas são muito mais rápidas, muito mais eficientes. Então, o acesso à informação é muito rápido. Então, quando você olha para as duas revoluções industriais, a segunda e a terceira, você tem essa grande diferença. Só que tem um detalhe. Essa terceira revolução industrial, não que ela cai em desuso ou ela se torna ineficiente, ela avança, e ela avança para a quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial, e até se tem uma discussão se a gente está mesmo na quarta revolução industrial ou se não está, mas ela é um avanço mais rápido, como a gente viu do passo a passo, né? Um avanço mais rápido em relação à terceira. E aqui a gente começa efetivamente a chamar ou deixar mais claro a questão da economia e a sociedade do conhecimento. Primeiro, conhecimento ou sociedade do conhecimento sempre houve. Todas as evoluções, todas as revoluções industriais, as mudanças de paradigmas produtivos só existiram porque houve a aplicação de conhecimento, que foi o que a gente chamou de inovação e posteriormente a sua difusão. Qual é a diferença para hoje, efetivamente? Porque hoje a gente está falando de sociedade do conhecimento, porque agora a aplicação, a difusão desse conhecimento está cada vez mais rápido, ela está cada vez mais urgente. Por isso que a nossa discussão é muito mais forte, melhor dizendo, nos dias de hoje, do que foram em períodos anteriores. Mas ela também estava presente, ela também foi fundamental. De qualquer maneira, quando você discute a quarta revolução industrial, de novo, qual é a tecnologia? Sistema cyberfísico. Eu tenho o software controlando o hardware. Eu tenho um computador controlando um robô. Você tem a interação das duas maiores tecnologias. Então, pela perspectiva tecnológica, agora esse é o grande avanço. Paulo, mas e a gestão? Cara, a gestão é feita por inteligência artificial. Olha quantas decisões são tomadas a partir de a gente fala robô, mas é um algoritmo, né? Um software programado para juntar uma série de informação, processar elas o mais rápido possível e, a partir dessas informações, tomar uma decisão. Então, a gestão agora, ela está intimamente ligada a essa aplicação da inteligência artificial para o processamento dos vários dados. Só que isso aqui tem uma questão, que é o que a gente chama de VUCA, né? É uma sigla inglesa que quer dizer volatilidade, incerteza,
complexidade e ambiguidade. As decisões gerenciais que nós tomamos hoje é nesse mundo extremamente volátil, ambíguo, que tem mudança toda hora, incerto, né? Então você tem o auxílio da inteligência artificial para tentar, dentro desse ambiente, tomar as melhores decisões possíveis. Perfeito, Paulo. Mas e o consumo? Cara, agora o consumo não é nem de escopo. Ele é um consumo para você. Individualmente, você vai pagar para consumir aquilo que você quer. É on demand. Você vai ligar a Netflix, por exemplo, não estou fazendo propaganda, ou a Amazon, ou a Prime, ou a Disney, ou qualquer outra coisa que você assine, e vai assistir exatamente aquilo que você quer, na hora que você quer, como você quer. Você vai, a partir dessas escolhas, receber uma série de ofertas para você, que foi pensada para você. Por quê? Por uma inteligência artificial. Então, agora você tem essa capacidade. Ah, Paulo, mas você está falando de televisão. Não, eu estou falando também de carro. Você quer escolher o seu carro, com a sua cor, com o seu interior, com os acabamentos que você escolher, você pode ter o seu carro, você pode ter o seu relógio, e assim sucessivamente. Agora, o consumo é um consumo pontual, é um consumo para você. Poxa, Paulo, entendi. E o governo? Agora eu preciso de um governo estrategista, que pense pesquisa e desenvolvimento, que estimule, seja via políticas públicas, seja política pública no sentido diretamente em organizações públicas, como as universidades ou centros de pesquisa, mas também via estímulo do setor privado, novas tecnologias. Porque se eu não tiver novas tecnologias o quanto antes, de novo, a urgência da sociedade do conhecimento na economia. Se eu não tiver tecnologia o quanto antes, eu acabo não conseguindo evoluir. Poxa, Paulo, então eu entendi. Agora eu tenho uma inteligência artificial que auxilia na parte da gestão. Essa inteligência artificial, ela me dá a base para tomar decisões num ambiente extremamente complexo, incerto, ambíguo e volátil. Isso me ajuda também a atender demandas individuais de consumo, perfeito, mas que para que eu tenha essa tecnologia, eu preciso de um governo que estimule pesquisa e desenvolvimento, perfeito, seja de forma pública, seja de forma privada. E para fechar, o que a gente fala da questão internacional ou das relações internacionais? Imagem corporativa. Ah, Paulo, mas imagem corporativa é só para a empresa? Não, o governo também tem imagem corporativa. Vai desmatar para você ver se o mundo todo não vai falar mal de você, né? Vai fazer alguma coisa que não esteja de acordo com os direitos humanos para ver se o mundo todo não vai falar mal de você. E ao falar mal de você, você não recebe novos investimentos. O fluxo de capital, investimento aí no ponto de vista financeiro, né? Ele diminui. O investimento, que a gente chama de investimento externo direto, que é a vinda de novas indústrias, novas empresas para o país, também diminui. E isso está intimamente ligado, então, não só a minha responsabilidade em relação aos termos de sociedade, né, de condições da sociedade, democracia também é algo importante, quanto às questões de meio ambiente. E aí, só para fechar essa ideia, a gente diz o seguinte: a economia e sociedade do conhecimento, ela se torna urgente, como eu falei antes, por causa da indústria 4.0, porque é uma indústria que precisa trabalhar com um volume de dados tremendo, com uma série de novas tecnologias, de novos conhecimentos. Então, você tem aí um conjunto de demandas para esse novo processo de produção, ou esse novo paradigma de produção, que só o avanço do próprio conhecimento, eu estou acabando sendo um pouco prolixo em relação a isso, mas só o conhecimento pode fornecer. Mas, Paulo, só para fechar, essa sociedade, essa nova sociedade, e aí a gente está falando do capitalismo do ponto de vista de relação econômica preponderante, ela também tem um novo ponto de vista no próprio capitalismo, né? Então, se você pegar as discussões em relação ao modelo de produção atual, a gente tem o que a gente chama de capitalismo das partes interessadas, ou seja, um ambiente de produção que leve em consideração também as questões sociais, ambientais, questões de posicionamento, aqui a gente coloca a questão ética,
né, a própria utilização dessas informações. Então, aqui a gente também olha essa evolução do que diz respeito a essa sociedade que a gente tanto falou até agora, ok? E aí, para fechar, a gente retoma aquela economia inicial e começa a perceber algumas mudanças, né? Entre elas, a própria utilização dos recursos. Agora, a economia não é simplesmente produzir, distribuir e consumir. Eu preciso também reaproveitar. Nesse novo ambiente, nessa nova sociedade, a questão ambiental, como eu coloquei, mas não só a questão ambiental, mas a reutilização de matéria-prima, a reutilização desses resíduos é importante. Exemplo, você tem aqui a economia circular, né? Redução, reutilização, recuperação, reciclagem e assim sucessivamente. Então, eu acho que quando você discute, só para finalizar, essa questão da economia e a sociedade do conhecimento, entender desse processo evolutivo, dessas mudanças é importante. Entender que apenas o conhecimento, a aplicação do conhecimento vai nos levar a uma situação diferente. Estávamos discutindo anteriormente com o Luiz a questão da educação, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas por quê, Paulo? Porque sem a tecnologia a gente acaba não desenvolvendo, melhor dizendo, o nosso processo produtivo. Ok? Pessoal, obrigado pela paciência. Vou me colocar à disposição para vocês, para a gente tirar dúvida, discutir outras coisas, né? Não sei também se eu fui muito claro, aí se não fui, é só refazer a pergunta, eu retomo a discussão, tá bom? André, por enquanto, obrigado. Obrigado, professor Paulo, pela sempre, né, brilhante apresentação aí do tema. Eu acho que essa disciplina ela tem um caráter assim bem legal, né? Que a gente pode fazer esse passeio histórico e, aliás, não é só pelo passeio histórico, mas por nos ajudar a entender a nossa sociedade, né? O caminho percorrido pela sociedade através de uma visão dos sistemas de produção, né? Como o Paulo disse no início, esse sistema de produção ele influencia várias áreas da nossa sociedade e com a mudança desse sistema de produção a nossa sociedade vem passando por mudanças, né? E eu acho que essa disciplina ela tem muito esse caráter de nos mostrar como que a sociedade se transformou e como nós chegamos até aqui onde nós chegamos e nos traz uma luz até onde nós vamos chegar. Se nós vamos precisar tomar mais Prozac, como diz o Luiz Fernando aí, né? Se nós vamos ter que aumentar a dose do remédio, ou se, né, algum esperançar aí aparece, né, no nosso horizonte. Né? Então eu abro agora para vocês aí, para que vocês façam, utilizem o tempo aí do professor Paulo Breno, o tempo que ele gentilmente nos concedeu aí, para fazer a colocação de vocês e algumas perguntas com relação à disciplina que vocês têm. Não precisa todo mundo fazer pergunta ao mesmo tempo, não, cara, senão eu não entendo, né? Tem que ser com calma. Vocês podem com calma. perguntar. Se for todo mundo ao mesmo tempo, fica difícil. Podem perguntar Como diria o professor Jackson, né? Uma vez o professor Jackson na UEL estava concorrendo à reeleição da reitoria, ele foi fazer uma apresentação, e aí ele falou, todo mundo ficou em silêncio, falou, cara, ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Fala, Magda, desculpa. Boa noite, professor Paulo. Eu queria saber se esses fóruns, a gente tem que interagir com outro colega ou a gente só posta o trabalho da gente só? Eu acredito que o fórum ele tem por objetivo, caso você tenha alguma coisa para dialogar com os colegas, você pode utilizar para isso, né? O André me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que a questão burocrática das atividades deve ter lá o local correto para você postar. Mas o fórum é mais para você ter ali, às vezes o professor deixa à disposição para ver se vocês dialogam entre vocês, assim por diante. Na verdade, tem 3 fóruns, né?
Sim, o fórum tem esse objetivo, né? O fórum tem, o objetivo desse fórum é a discussão entre os alunos do curso, né? Para que exista essa interação, né? Para que um complete. Magda, se você me permite, eu vou usar, o André, vou usar a pergunta da Magda e vou explicar outra coisa, né? Como diz eu já falei aquela citação do Max Weber, né? Então vou dar uma volta agora. Na verdade, Magda, assim como a disciplina que a gente está discutindo hoje, a gente tem que pensar tudo diferente. Vamos começar por isso. Então, aqui a gente está falando de políticas públicas, provavelmente vários colegas aqui ou estão trabalhando em escolas, ou estão trabalhando em prefeituras, ou em universidades, né? Então, assim, política pública, independente da esfera. Primeiro, não dá para pensar política pública do tipo, vou fazer o que era feito antes. Né? Então, precisa pensar a política pública de uma forma diferente. Aí, de novo, vem a importância da tal da sociedade do conhecimento. Só que pensar diferente, Magda, só acontece se você estiver num ambiente diferente. Se você conversar com pessoas diferentes. E conversar com pessoas diferentes é dizer que muitas vezes você vai conversar com pessoas que não concordam com você ou que você não concorda com ela. Né? Então, esse conflito de ideias que gera os questionamentos, eu acho que essa palavra é importante, a gente precisa questionar coisas, e o questionar leva à criatividade. Então, eu digo o seguinte, se você convive com pessoas que pensam igual a você, dali não sai nada, porque ninguém se questiona, porque todo mundo, como se diz, aceita, né, ou está de comum acordo em relação àquilo que a gente tem. Então, essa é a questão. Mas, Paulo, por que você está dizendo isso? Porque o ambiente de vocês dialogarem, pelo amor de Deus, discussão não é a mesma coisa de diálogo, mas o ambiente de vocês dialogarem é justamente o ambiente do fórum, que foi o que você falou. Então, às vezes, você pode lançar lá uma ideia, né, em relação ao conteúdo ou em relação a alguma atividade, e essa ideia movimentar outras ideias. Entendeu? Seja que pensem daquela maneira, seja que pensem diferente. Então, quando você fala do fórum, o fórum é um ambiente importante para que haja essa discussão. Né? De novo, né, como diria o poeta, hoje o professor Tiago não está aqui, né, deve estar viajando, mas a unanimidade é burra. A unanimidade é burra. Então, só para dar essa volta toda, para dizer o quanto que o fórum é importante para a formação também de vocês, tanto do ponto de vista da criatividade, como dentro da própria disciplina que a gente está chamando de sociedade do conhecimento. Ok? Ô Magna, só para te ajudar aí, você deve estar falando de uma área na disciplina, lá na plataforma, que fala intitulado Relembrando e Aprofundando Conceitos. Né? E essa área, ela tem 3 fóruns. Né? E o fórum de discussão ele é chamado de aprendizagem colaborativa. Sim. Né? Então ele fala, a unidade traz a oportunidade de compartilhar entre os colegas as informações adquiridas nas unidades anteriores. Então você tem que compartilhar com o seu colega, trazer as suas observações sobre o que você viu no autoestudo 1, no autoestudo 2 e em mudanças no mundo do trabalho. Né? Então é um ambiente para que vocês façam essa discussão. Né? Se nós olharmos lá, os tutores já postaram algumas questões provocativas lá, né, para que vocês estejam compartilhando o conhecimento que vocês adquiriram nas etapas anteriores. Né? Então, isso é importante, né, para a discussão e também é um objeto de avaliação dos tutores. Tá bom, então. Obrigada, viu? Nada, mano. Boa noite. Boa noite. O Luiz Fernando levantou a mão. Por favor, Luiz Fernando. Na verdade, eu só fiquei meio chateado aqui com o professor Paulo, porque agora fiquei com vontade de fazer o curso de economia, porque a aula foi muito boa. Né? Daí, assim, falta tempo na minha vida para fazer tanto curso, assim, né? Mas foi de parabéns. Obrigado, Luiz, obrigado. Aí, como eu sou da área, né, também da sociologia e da educação, eu só queria contribuir com uma coisa que o professor falou que eu achei muito legal, que é essa mudança, né, que a gente está tendo nos dias atuais. Eu estou fazendo parte aqui agora da construção de um novo sistema, né, de educação, que é a educação integral aqui no nosso estado. E a educação integral do colégio, no qual estou fazendo parte,
ela é um projeto lá de Pernambuco, né? E ela vem com uma educação assim até mais humanizadora, né? Não era bem assim, eu não imaginava que fosse tão boa como ela chegou aqui para nós. E uma das coisas que tem pegado bem aqui para a gente é o fato da gente mudar um pouquinho a chave, porque a gente tinha um sistema de educação que praticamente ele era o sistema de produção, né? Aquela coisa de competição, né? Tipo, você tem que ficar o tempo todo tentando ganhar notas para até tinha aquele negócio de ver quem era o melhor aluno da sala, né, e tal, que aí ficava subliminar e tal. E hoje a gente vê uma tendência diferente com esse novo currículo, porque a ideia não é competir, mas cooperar. Eu acho que essa é uma chave que a gente precisa se adaptar, e inclusive os nossos alunos estão com dificuldade ainda de entender que essa transformação está chegando. Então, era só essa cooperação aí, né, que eu queria, essa colaboração aí que eu queria dividir com vocês, porque eu acho que assim, eu estou muito satisfeito com o curso que eu estou fazendo aqui, né, tem muita coisa legal que está me ajudando no meu dia a dia. Inclusive, uma das propostas que eu coloquei de projeto para o nosso colégio é com base nesse curso que eu estou fazendo, que é de transformar o nosso colégio numa cidade numa pequena cidade, de um ponto de vista ideológico, aonde cada indivíduo ele vai ocupar ali, né? Ele tem que fazer parte dos grupos de estudo e tal, então daí eles serão os conselheiros do município, né? Então tem os conselhos do meio ambiente, conselho de saúde, enfim, daí esses grupos fariam parte desses conselhos. E as eleições do Grêmio, eleição de presidente de sala, tudo isso vai eleger os prefeitos, o prefeito, né, e os vereadores do colégio. Então, achei que ficou bem legal, assim, encaixou bem legal para o nosso projeto aqui, e eu estou muito satisfeito com tudo que eu estou vendo, e hoje eu fiquei, de verdade, professor, estou muito satisfeito mesmo, porque a sua aula foi uma aula muito agradável e que só veio a preencher o restinho das lacunas que ainda existia. Muito obrigado e parabéns. Ô Luiz, aquele chopp que eu prometi eu pago depois, tá? Obrigado. Tá Seria um combinado. Ó, deu prazer, seria um certinho, hein? prazer, hein? Ninguém nem reparou, cara. Mas assim, eu quero usar exatamente esse teu exemplo para tentar encaixar no que eu falei. Qual que é o modelo de educação que nós tínhamos? A educação daquilo que você senta, aprende e tenta buscar a maior nota e tal que você falou, que nada mais é do que educação fordista. Então, ou seja, o modelo de produção que a gente estava inserido, ele era refletido também no sistema de educação, nas relações dentro do sistema de educação. À medida que você evolui o sistema produtivo, e não estou dizendo aqui que ele está mais como se diz, menos opressor, não é isso, mas ele evoluiu. E eu acho que algumas urgências já se mostraram, né, no tocante de algumas melhorias, a exemplo do capitalismo das partes interessadas. Mas aí, como agora eu preciso desenvolver a criatividade para esse novo ambiente, eu não posso tratar todo mundo igual. E foi o que a gente estava falando antes da gravação, a questão da importância, por exemplo, do estudo de artes, o estímulo da criatividade, né? Você fazer as crianças pensarem diferente, né? E aí, para quem é da educação, seja falar lá do sistema Piaget, né? Metodologias ativas, né, André, que é algo que a gente também, dentro da própria universidade, a gente vem fazendo. Então, acho que é importante esse exemplo que você trouxe. E espero que dê muito certo aí na tua escola, cara. Desejo tudo de bom aí para você. A gente também espera. Obrigado, professor, mas deixa o chopp para uma outra hora, tá? Valeu. Pessoal, mais alguma questão, alguma pergunta? O Paulo citou... por favor, Luana, pode falar, depois eu complemento. Luana, você está aí, Luana? Tô sim, tive uma dificuldade aqui para ativar o microfone. Okay. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, professor. É um prazer revê-lo. Já tive aula de economia na UEMP com o senhor em Cornélio há alguns anos. Você já sofreu, então? Pois diz para o Luiz que não é tão bom assim, não. Explica para ele. Muito bom, Luiz, pode fazer. Eu queria que o senhor falasse, se o senhor pudesse, da diferença entre sociedade do conhecimento e sociedade da informação, porque eu li algo a respeito nos materiais, se o senhor pudesse falar um pouquinho?
Entendi. Na verdade, com o avanço da tecnologia de informação, e aí a gente pode exemplificar isso a partir da própria internet, você tem um salto na capacidade e facilidade, melhor dizendo, da obtenção de informação. Então, se você abrir agora o Google aqui e colocar uma palavra, vai aparecer uma infinidade de coisas. Eu sou da época ainda que quando eu fazia ensino médio, que quando a gente fazia pesquisa, a gente tinha que ir na biblioteca, né? Ou, na melhor das hipóteses, a gente tinha a Barça em casa. Então, a gente buscava o assunto lá na Barça, né? Então, essa tecnologia faz a gente dar esse salto de sociedade tradicional, vou chamar dessa maneira, para essa sociedade da informação. Então, a informação está disponível, ok? Mas não necessário... Perdão, Luana, pode falar. Não falei nada, não. Ah, desculpa. Então, você tem essa questão da sociedade da informação. A informação está à disposição. Agora, não necessariamente a informação se transforma em conhecimento, né? Então, agora você tem que qualificar essa informação. E por que, como eu estava falando, que agora você força essa ideia da sociedade do conhecimento? Não porque não tinha antes, porque ela é mais urgente, Luana. Né? Ela é mais urgente. A Luana se formou com o Jones. Agora estou vendo ali, né, Luana? Se formou com o Jones. Hoje eu tive com ele. Vou falar que você está participando da aula. Luana é concursada da prefeitura. Concursada da prefeitura, não é? Quem? Você. Concurso da prefeitura, né? É, isso aí. Eu lembro, sim, Luana. Luana é uma das primeiras alunas quando eu entrei aqui, né? Não vamos falar nada, porque senão a gente vai denunciar a idade. Mas, de qualquer maneira, é isso, Luana. Então, assim, a questão da informação é diferente do conhecimento. Como hoje a gente vive naquele ambiente que eu te falei da quarta revolução industrial, só ter informação não é determinante para evoluir. Eu preciso aplicar essa informação a partir de conhecimento puro, né? E aí o conhecimento materializado em tecnologias, materializados em inovação e assim por diante. Né? Então, é essa coisa. A Juliana colocou aqui uma coisa que é interessante, né? Que a informação é automática e é um fruto, né? E a outra eu não consegui ler, que saiu. Né? E aí eu acho que ela fala que o conhecimento é que o tomate seja uma fruta que você não deve utilizar na salada de frutas. É mais ou menos isso. Né? Tá Então, jóia, professor. Não sei se ficou claro, Luana. Ajudou? Ajudou. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada. Nada. O que eu queria dizer é que o Paulo falou aí, né, do sistema de produção fordista, taylorista, né? Nós, em administração, né, a gente começa estudando sempre isso, né? Mas eu falo que isso está tão impregnado na nossa sociedade, né, que talvez seja um dos sistemas de produção mais difíceis de serem né, corrigidos. Eu falo que Ford e Taylor fez um trabalho fantástico. Mas, na verdade, André, aproveitando essa tua fala, só é difícil de ser, como que se diz, superado por causa do nosso atraso. Né? Eu acho que a palavra aí é atraso. Então, a gente continua nesse sistema por uma questão de atraso. Eu passei muito rápido nos slides, mas, por exemplo, se você for ver, a quarta revolução industrial, que tem início na Alemanha, ela começa em 2011. A gente começa efetivamente a conversar, a falar sobre ela no Brasil tem 2 anos, mais ou menos, né? De forma mais corriqueira, né? Óbvio, alguns estudiosos já mencionavam, mas de forma mais corriqueira, junto aos empresariados, tem uns 2 anos. Então, esse tempo que a gente demora para fazer é justamente um reflexo do nosso atraso. E tanto é reflexo que foi o que a gente já conversou, e eu acho que está evidente com o período da pandemia. Então, qual é o nosso problema de sair da pandemia? É porque a gente tem uma resistência muito grande de utilizar novas tecnologias no ambiente empresarial. Né? O marketplace é um deles. Né? Então, por que a gente não faz mais? Não, a gente quer brigar com o ambiente virtual, a gente quer brigar com as vendas virtuais. Né? Então, eu acho que não é bem o caminho. Né? Então, é um pouco disso, André. Mas a gente ainda está com se agarrando nesse sistema que é um sistema antigo, né? O próprio Luiz deu o exemplo da escola dele, que agora está discutindo novas metodologias, que agora está tentando aplicar novas metodologias e assim por diante. Né? Mas eu concordo com você, André. Ainda a gente está muito com esse sistema forte no modelo de produção brasileiro.
E ele orienta todas as nossas instituições, né? Eu falo que até a igreja é terrorista fordista, né? Sim. As escolas, né? Nós temos esse problema. As nossas empresas, né? As nossas relações de trabalho, a questão de recursos humanos, né? Essa questão do cartão ponto, né? Da presença, né? Que a pessoa só trabalha se ela estiver lá mesmo, se eu estou vendo ela lá, aí ela está trabalhando. Capatazia, né? Sistema de capatazia. Se eu não ver, ela não trabalha. Né? Então, nós temos, como você disse, esse delay aí de tempo, né, Juliana, que tem na internet, e o Brasil tem um delay grande aí com relação às novas tecnologias, né? Nós temos todo esse problema aí. Mas é isso, pessoal. Mais dúvidas, questionamentos, broncas, observações? Lilian, tá tudo bem? Faz um joinha aí. Tá ótimo. Lilian tá tranquilo. Pessoal, só lembrando vocês que a disciplina do professor Paulo Breni termina na próxima, não é na próxima segunda, é no dia 28, né? No dia 28 de fevereiro, na segunda-feira. Então, em vez de vocês pularem carnaval aí na sexta, sábado e domingo, vocês terminem as atividades da disciplina do professor Paulo Breni. E as duas disciplinas anteriores que terminariam hoje, né, sacanagem o coordenador colocar a disciplina para terminar na sexta, eu prorroguei até segunda-feira não, até domingo, meia-noite. Então, vocês têm aí o final de semana para vocês fazerem as atividades das disciplinas do professor Carlos César, né, e do professor Dene, para vocês terminarem essas disciplinas aí. E aí vocês têm mais esse tempo. Ele estraga o chopp da sexta-feira, depois ele estraga todo o final de semana, não contente. Não, mas foi eles que pediram, Paulo. Era para eles terminarem hoje, mas eles quiseram. Esses alunos são estudiosos. Olha lá, a Giovana está agradecendo. Obrigado pela prorrogação. Pessoal, então, isso, André. Se não tiver mais dúvidas, questionamentos... se vocês tiverem, vocês podem enviar para o professor Paulo, para os tutores de vocês, os tutores à distância, os tutores presenciais. Eu já agradeço a presença de todos aqui. O Gustavo teve que sair um pouco mais cedo, falou comigo. A Lilian está aí sempre participando, a Juliana, a Edenir está aí, a Marlene está aí. Obrigado. Né? Se eu esqueci alguém aqui, eu não estou. O Rafael, né? Então é importante a presença de vocês, né? E agradecer a presença do professor Paulo. Um ótimo retorno para ele, para Londrina, né? Tá mais rápido ir para Londrina, né, Paulo? Hoje eu fui à tarde, voltei, falei, poxa, tá 1 hora agora para ir para Londrina e voltar, que beleza, tá mais rápido chegar ali na entrada de Londrina do que de Londrina na sua casa. É mais ou menos isso. Né? Então eu agradeço o professor Paulo aí pela disponibilidade, né, e colocando à disposição aí os problemas que vocês tiverem, vocês estão me passando, né? Tem alguns que eu dependo de conversar com o pessoal da área técnica, né, com o professor Silvio. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas dentro do possível eu respondo vocês. Tá ok, pessoal? Então, agradeço a presença de todos. Uma boa noite para vocês e até a nossa próxima live. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.